Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para a nossa terceira atividade da terceira semana do mês de junho, né? Já está se findando esse mês aí. Em breve, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre epilepsia, quais são as causas, quais são as formas que essas crises se manifestam. Então, elas acometem os idosos, é uma doença crônica, que o tratamento é com medicação e acompanhamento com o neuro, né? Esse diagnóstico é realizado através de exames da anamnese, e um dos exames é o eletroencefalograma, né? Que registra toda a atividade elétrica do nosso cérebro. Então, as pessoas que são portadoras de epilepsia, elas têm uma alteração no funcionamento do cérebro, né? Então, é controlada com medicações e acompanhamento médico. Então, é importante para vocês saberem lidar com essa situação no momento de crises, o que você deve fazer, você como cuidador. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, para no momento que acontecer, vocês não ficarem apavorados ou nervosas com isso e não saberem lidar com a situação. Então, epilepsia são alterações reversíveis do nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro. Essas alterações são causadas por vários fatores: alcoolismo, o uso excessivo de drogas no período de adolescente até a fase adulta, traumatismo craniano, às vezes após um acidente de carro ou de moto, fatores que, quando criança, passou por processo de meningite, então pode desenvolver essa epilepsia. Então, são esses os fatores mais comuns que acometem as pessoas portadoras de epilepsia. E o que acontece com a pessoa no momento da crise? Então, essas crises, a pessoa geralmente, ela tem aquelas contrações involuntárias dos músculos, onde a pessoa se bate mesmo e são propícias a se machucarem. Então, é importante você estar próximo e saber como lidar com a situação naquele momento, né? Então, a epilepsia, ela se manifesta de 3 maneiras, as mais comuns que eu vou citar para vocês. A convulsão, quando a pessoa tem a crise de epilepsia, que se manifesta através de convulsão, ela cai no chão e ela começa a ter essas contrações involuntárias, onde a pessoa se bate todo o corpo, cabeça, membros inferiores e membros superiores. E tem o excesso de salivação. Esse excesso de salivação é muito perigoso, porque se você não saber lidar ali com a situação no momento, ela pode sofrer uma asfixia por saliva, pode aspirar aquela salivação e ter dificuldade na passagem do ar, né? Então, são um dos perigos aí no momento de crises, por isso que é importante a gente saber lidar com isso. Então, quando o seu paciente está sofrendo de convulsão, ele sofreu a convulsão perto de você, o que você deve fazer? Retira todos os objetos próximos e a primeira coisa, você vai proteger a cabeça do seu paciente, para não machucar a cabeça do seu paciente. Você precisa ter paciência para passar aquela crise, que pode durar segundos ou minutos, tá? Então, é importante você ter paciência para passar aquela crise. Você protegendo a cabeça do seu paciente, ele não vai se machucar. Além de proteger a cabeça do seu paciente, precisa retirar colares, pulseiras, anéis, porque conforme ele tem aquelas contrações involuntárias dos membros, ele não vai se machucar se você retirar esses objetos. Afrouxar a roupa, se for roupa com botão, então, né, desabotou os botões, tira a gravata, colares, isso também facilita a passagem de ar e facilita também a forma de você estar ali prestando aqueles cuidados no seu paciente naquele momento. Cabeça do seu paciente, você observou o excesso de saliva, lateraliza a cabeça do seu paciente. Você precisa deixar a cabeça do seu paciente de lado, porque toda a salivação vai sair, ele não vai aspirar
aquela saliva excessiva que é decorrente da convulsão, é uma reação do organismo. E se você observar a dificuldade de respirar do seu paciente, o que você vai fazer? Você vai elevar a mandíbula dele, porque se você eleva a mandíbula do seu paciente, ele facilita a passagem de ar, então ele consegue respirar de uma melhor maneira, e isso ajuda bastante também, tá? Então, epilepsia se manifesta de 3 maneiras. A convulsão, que eu acabei de citar para vocês. Tem uma outra maneira que a gente fala desligamento. O desligamento, a pessoa fica com um olhar fixo e ausente ali no momento. Então, o olhar da pessoa é fixo e ela fica ausente por minutos ou segundos, também é um tipo de epilepsia. E nós temos também a epilepsia que se manifesta em forma de alerta. Essa alerta são crises que se manifestam como se a pessoa realmente estivesse em alerta mesmo. Ela também fica com esse olhar fixo e ela se isola do meio onde ela está. Então, pode durar também minutos ou segundos, tá? Então, esses minutos e segundos, você precisa ter paciência para cessar essa crise. Após essas crises, você prestar todo o cuidado ao seu paciente, é importante investigar o porquê aconteceu. Às vezes, a medicação já não está fazendo mais o efeito desejável, então é necessário uma avaliação médica, uma nova avaliação, uma nova conduta, um novo reajuste nas medicações, de acordo com o peso e com a altura. Então, é importante você observar isso também. Quantas vezes está acontecendo a convulsão? Foi uma única vez ou está acontecendo mensalmente? Então, observa isso, oriente a família, oriente ali onde você está prestando o atendimento, o seu trabalho, para melhor conduta, para melhor avaliação do seu paciente, tá? Então, é importante você saber lidar com isso no momento da epilepsia, que se manifesta de 3 maneiras, relembrando: convulsão, desligamento e alerta. O desligamento e alerta são parecidos, tá? Mas uma pessoa fica com o olhar fixo e a outra, ela se desliga do meio onde ela está. Então, são algumas pequenas diferenças, mas são formas de epilepsia. Lembrando que epilepsia é uma alteração no funcionamento do cérebro, tá? Quais são as atividades para vocês relacionadas a esse tema de hoje? Eu gostaria que vocês colocassem no papel, vocês como cuidadores, o que vocês fariam no momento em que o seu paciente apresentar crises de epilepsia? O que você faz em relação a isso? Quais são os medicamentos mais utilizados? Pesquisem lá no Google qual é o medicamento utilizado para crises de epilepsia, os mais comuns. Vocês citem isso para mim, por favor. Tá? Então, é atividade, coloque no papel o que você faria, quais os seus cuidados como cuidador em relação a crises de epilepsia. E cite para mim alguns medicamentos, os mais comuns, que são utilizados para as crises de epilepsia. Lembrando a importância do uso correto da medicação, você ter o controle da quantidade que seu paciente faz ali no mês para não deixar terminar aquela medicação. E o quanto é importante vocês terem conhecimento sobre essas doenças, porque pode sim acontecer no seu dia a dia e você vai saber lidar com isso, tá? Então, vamos reforçar. Epilepsia é uma alteração no funcionamento do nosso cérebro. Se manifesta de 3 maneiras: de convulsão, desligamento e alerta. Os principais cuidados: você vai retirar todos os objetos do seu paciente para não se machucar, né, no momento de crise. Você também vai lateralizar a cabeça do seu paciente por conta do excesso de saliva. Se necessário, vai
hiperestender a mandíbula do seu paciente, porque isso facilita a passagem de ar e vai esperar essa crise passar. Essa crise passando, você começa a observar se a medicação realmente está fazendo o efeito desejável ou não. Se não estiver, precisa comunicar o familiar ou precisa comunicar o médico da clínica que você trabalha e assim por diante. Tá bom? Então, eu agradeço pela companhia de vocês, pela atenção e que vocês estejam realmente fazendo todas as atividades que é essencial para a aprendizagem de vocês. Um super abraço, que Deus abençoe a todos.